Aleluia. Glória a Deus. Deixa só o 18, por favor. Não, o 19. 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Esse foi o pedido de Jesus aos discípulos. Vão a todos os povos do mundo e façam que eles sejam meus seguidores. Você põe em Gênesis, capítulo 12, nessa mesma versão. Você põe para mim, por favor? Isso aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás. Jesus fez esse chamado para os discípulos. Ele já estava no fim do seu ministério. Muita coisa já havia acontecido durante esses 3 anos e meio do seu ministério. Então ele reúne novamente os discípulos. E antes de subir aos céus, ele faz essa convocação. Agora abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler do 1 até o 3. Aleluia. Certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei e eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Aleluia. Isso aconteceu já 2000 anos antes daquele acontecimento do chamado que Jesus havia feito. Ou seja, 4000 anos atrás. Já havia uma promessa feita de Deus a Abraão. Agora, quem é esse Abraão? Quem é esse Abraão? Parece que é uma similaridade entre o que Deus havia falado com Abraão e o chamado que Jesus havia feito com os discípulos. Ele disse a Abraão que por meio dele, ele abençoaria todos os povos da terra. E Jesus chega para os discípulos e fala: vão a todos os povos da terra e façam deles meus seguidores. Ou seja, Jesus estava reforçando para os discípulos o que já havia acontecido há 2000 anos antes de ele convocar os discípulos para esse chamado. Mas o que aconteceu então durante esses 2000 anos antes de Jesus convocar os discípulos? Vamos entender então o que aconteceu durante esses 2000 anos para que Jesus viesse e tivesse que reforçar o que havia acontecido 2000 anos atrás, 2000 anos antes de ele convocar os discípulos. Abraão vivia numa terra idólatra, no meio de um povo idólatra, povo descendente de Sem, filho de Noé, que eram chamados os semitas. E ele no meio daquele povo idólatra, mas havia um desejo no seu coração de conhecer um Deus verdadeiro. Foi quando Deus aparece para ele, Deus aparece a Abraão. De repente Deus vê o coração daquele homem que estava no meio daquele povo idólatra e aparece para ele. Fala: eu vou separar esse homem.
separar essa pessoa e vou fazer dele uma grande nação. E através dele, através dessa nação que eu vou formar, através dele, eu vou fazer um povo especial. Um povo que vai manifestar o meu poder para o mundo inteiro. E Abraão creu nessas palavras. Abraão creu naquilo que ele havia recebido de Deus. Imagina se é tão fácil. Parece ser fácil falar de Abraão. Puxa, ele recebeu do próprio Deus Deus não apareceu para ele, né, com aquele poderio. Ele apareceu como um homem. Ele apareceu como uma pessoa. Chegou até ele, falou: sai da tua terra, da tua parentela. Imagine você no lugar de Abraão. Está lá na tua casinha, ajudando o pai a fazer lá as imagens, né, a fazer os ídolos, a fazer aqueles santos, a fazer aqueles deuses. De repente aparece um homem e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Foi tão forte o que Abraão recebeu de Deus, foi tão forte, que ele em suas caminhadas, ele encontra com Melquisedeque. E sabe o que ele vê em Melquisedeque? Aquele mesmo Deus que teve um encontro com ele e falou que faria dele uma grande nação. Foi muito forte aquilo que aconteceu com Abraão. Agora vamos ver a trajetória que aconteceu, que Deus falou que faria dele uma grande nação, e através dessa nação ele abençoaria todos os povos da terra. Mas vamos lá, o que aconteceu nesses 2000 anos então? Com essa promessa que Deus havia feito a Abraão. Através de Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. Tudo indicaria que a coisa ia ficar pelo caminho. A promessa que Deus havia prometido a Abraão. Abraão, uma mulher estéril. Aí vem Isaac e casa com uma mulher estéril também. Depois vem Jacó também com a mulher estéril. Tudo indicava que a coisa não ia muito para frente. Só que aí Jacó resolveu deslanchar, teve 12 filhos. E desses 12 filhos saíram as 12 tribos de Israel. Só que esse povo saiu e foi morar no Egito. Eles saíram de sua terra, a terra que Deus havia mostrado para Abraão, e foram morar no Egito. No Egito eles passaram um bom tempo ali, tempo suficiente para misturar com a idolatria daquele lugar. Até que Deus levanta um líder, Moisés, para libertar aquele povo daquele lugar, do Egito. Isso seria a era patriarcal. Ou seja, o líder ali era o patriarca. Abraão liderava a sua família, Isaac liderava a sua família, o líder era o patriarca. Eram apenas famílias. Jacó era o patriarca, liderava a sua família. A liderança começou ali. Eles começavam liderando suas próprias casas. Só que quando eles foram para o Egito, esse povo proliferou, cresceu demais. Até que surgiu um líder, Moisés, tirou aquele povo e ele continuou sendo o líder daquele povo. Só que o povo era numeroso demais. Esse sistema patriarcal de apenas liderar a sua família já não estava dando muito certo. Precisava de um líder para organizar esse povo. Então Moisés organizou da forma que Deus havia ali mostrado. E Deus usou também o seu sogro para organizar aquele povo, liderar aquele povo. Depois disso, Moisés passou o bastão para Josué.
E Josué continuou liderando o povo, juntamente com os anciãos de cada tribo, a qual Moisés havia organizado. Só que o que aconteceu? Josué e esses anciãos morreram. O que aconteceu com o povo? Ficou largado de novo. E a promessa que Deus havia feito a Abraão: farei de ti uma grande nação, através dessa nação, todos os povos da terra serão abençoados. E está ali o povo largado de novo. Então Deus levanta Otiniel, o primeiro juiz, e começa a era dos juízes. O povo precisava de alguém, de uma figura, para estabelecer para ele os parâmetros, até onde eu posso ir, até onde Deus nos ordena, até onde Deus nos orienta. E aquele juiz era o que recebia de Deus as orientações para passar para aquele povo. E do meio dos juízes, que foi de Otiniel até Samuel, vocês lembram de vários que me chamam a atenção, entre eles Débora, Sansão, Gideão. Você vê que mesmo nessa era dos juízes, uma parte que nos chama a atenção, quando Deus chega ali para Gideão. Gideão foi um dos juízes. Deus chega para Gideão e está numa situação completamente horrível. Os filisteus vinham ali e tomavam tudo que eles tinham. Eles iam lá, plantavam, colhia, ajeitava a colheita lá para temporada que poderia vir ali de fome, guardava aquele alimento, via os filisteus, catavam tudo e levavam embora. O povo estava passando por uma situação difícil. E Deus chega para Gideão. Gideão estava escondidinho lá no lugar de amassar uva. Ele estava escondidinho, né, amassando o trigo dele. Era o lugar de amassar uva, né? Lagarto, não é isso? Estava lá amassando o seu trigo, lá, malhando o seu trigo lá, para esconder dos filisteus. Senão ia morrer de fome. Os filisteus vinham e levavam tudo embora. Nessa fase dos juízes, Deus aparece para Gideão. E Gideão fala uma coisa interessante. Fala: se o Deus dos nossos antepassados, aquele que operava milagres naquela época, tivesse no nosso meio hoje, nada disso estaria acontecendo. Veja, na época de Gideão, ele já falava lá de trás: nossa, se acontecesse o que aconteceu no passado. Estava tão desacreditado. Deus estava tão desacreditado no meio daquele povo, que eles já achavam que aquilo que aconteceu no passado, poderia estar até colocando em xeque: será que isso realmente aconteceu? Será que realmente aquilo que nossos pais falaram é verdade do que aconteceu com nossos antepassados? Abraão, Isaac, Jacó. Será que é tudo verdade aquilo que aconteceu? Porque olha a nossa situação. Veja, Deus tinha feito uma promessa a Abraão: de ti eu abençoarei todo o povo da terra. Olha quanto tempo já passou. Só no Egito eles ficaram 400 anos. Quanto tempo já se passaram? E o próprio Deus chega para Gideão e Gideão solta uma dessa. Ou seja, será que aquela promessa que Deus havia feito a Abraão de abençoar todos os povos da terra tinha miado? Tinha ficado no esquecimento? Deus apareceu para Gideão justamente para renovar aquilo que ele havia falado para Abraão. Ele levantou ali um homem covarde. Você vê nitidamente que ele era medroso. Gideão era medroso. Mas ele sabia que ele não estava falando com qualquer pessoa.
Ele não sabia quem era, mas que ele estava falando com alguém ali especial, ele sabia. Falou, pera aí um pouquinho, deixa eu preparar alguma coisa para você, não vai embora. Ele vai lá, prepara um monte de pão lá e traz para ele. Deus deve ter achado engraçado, né? Gideão trazendo aquele monte de pão para ele. Muito pão. Aí Deus vai manda ele fazer um sacrifício. Vai lá e pega o boi do teu pai. Ele não tinha nada. Ele pega do teu pai. E traz aqui. Gideão prepara aquele altar. Faz aquele sacrifício. E Deus toca naquele altar. Aquele altar pega fogo. E desaparece no meio daquele fogo. Nesse momento o Gideão começa a tremer. Ele ainda não tinha perdido o medo. Meu Deus, era Deus que estava falando comigo. Desaparece no meio do fogo. Aí cai a ficha de Gideão, com quem ele estava falando. E Deus levanta Gideão no meio dessa situação, no meio desse desastre que o povo estava. Imagina, o povo de Deus, aquele mesmo povo que Deus havia falado, prometido a Abraão, aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, aquele povo que viu tantos milagres acontecer, estava sendo feito de peteca pelos filisteus, estavam sendo feitos de bobo pelos filisteus. Tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam, os filisteus vinham lá, catavam e levavam embora, dando risada. O que aconteceu? O que aconteceu para chegar nesse ponto? Deus tinha levantado esse povo para ser um povo especial. Por que não estava sendo um povo especial na terra? Por que não era um povo que manifestava a glória de Deus de forma tão maravilhosa para espalhar para todos os povos da terra a maravilha de Deus? Então passa essa fase dos juízes até Samuel, até que o povo começa a clamar por um rei. O próprio povo começa a clamar por um rei. Precisamos de um rei, precisamos de alguém para nos orientar, para determinar, porque eles viam que todos os povos tinham um rei. Só nós que não. A gente precisa, porque até então os juízes não era um governante, era um orientador, era uma figura ali entre Deus e o povo. Era um orientador. Até esse ponto o povo tinha um governo descentralizado. Não tinha uma figura central ali para esse aqui representa o povo. Não existia isso naquela época. O povo era representado pelo próprio Deus, pelo que Deus fazia no meio deles. Só que o povo cansou disso. O povo queria ser igual a todo mundo. Eu não queria mais ser representado por um Deus que ninguém vê, que não é só... Poxa, o povo cansou disso. Claro, todo mundo tem um rei, por que a gente não pode ter? Samuel chega lá, o povo está aí, ó. Está querendo um rei, tá bom, vai, levanta lá, vem entre eles, quem que eles querem? Levantaram Saul. E começou a era dos reis. Aí começou a ter uma figura central para governar o povo. Era o que o povo queria. E foi de Saul até Salomão. Israel teve um governo, um rei. Depois de Salomão, o que aconteceu? O povo se dividiu. Os filhos de Salomão, brigando entre eles, dividiram o povo. Dividiram o povo de Israel, o povo de Judá. E dividiu o povo. Até Salomão tudo parecia que estava para acontecer o que Deus havia prometido para Abraão. Porque Salomão era um homem pacífico. Tudo que Davi havia feito com guerras, com aquela destruição toda, Davi era sanguinário. Davi era sanguinário. Mas Salomão não, foi um homem pacífico e começou a fazer aliança com todos os povos. Tudo indicava que a promessa que Deus havia feito com Abraão estava para acontecer nesse reinado.
Só aconteceu um problema com Salomão, ele esqueceu de passar essa unção para os filhos. Tudo que ele havia plantado, os filhos vieram e desfizeram tudo. Com toda a sabedoria, Salomão falhou nessa parte. E os filhos dividiram o reinado. Quando há divisão, o que acontece? O povo foi destruído. E a deportação para a Babilônia. Eu falei, meu Robson, mas você começou a falar em Mateus, lá de o chamado, a grande comissão. O que tudo isso tem a ver? Irmãos, veja o que aconteceu até chegar aquele momento da grande comissão. Existe um objetivo para Jesus ter vindo, para que acontecesse aqui. Em Mateus 28. Porque isso já era para ter acontecido antes. Já era para ter acontecido. Mas olha o que vinha acontecendo com o povo de Israel. Que era o povo escolhido, que era o povo especial, que era o povo que Deus havia prometido a Abraão. E o reino se dividiu, o povo se dividiu. Roboão e Jeroboão, cada um reinou uma parte. E a parte de Jeroboão foi até Oséias. E a parte de Roboão foi até Zedequias, eu acho. Foi quando, nesse momento, Jesus aparece num cenário onde o povo estava sendo dominado pelo Império Romano. E durante muito tempo o povo foi dominado pelo Império Romano. Já havia sido deportado para a Babilônia. Então veio os persas, derrotaram os babilônios e deixaram em paz o povo de Deus. Até aí tudo bem. Só que aí veio os macedônios, né? Alexandre o Grande. E também foi pacífico com eles. Falou, não, vocês podem ficar em paz, adorar o Deus de vocês. Só que aí veio o Império Romano. Dominou novamente Israel. Foi nesse cenário que Jesus aparece. O cenário onde o povo estava sendo escravizado pelo Império Romano. Então Jesus aparece na cabeça dos judeus, na cabeça desse povo. Jesus ia aparecer um guerreiro forte, outro Sansão, sabe? Mais ou menos igual Sansão, ia acabar com o Império Romano. Era isso que tinha na cabeça deles. Jesus ia aparecer, era esse Jesus que tinha na cabeça deles. Um guerreiro. Só que aí de repente está João Batista lá, batizando o povo na água. Tá, geralmente onde João Batista aparecia, e aquela multidão, porque ele falava desse homem que viria e batizaria com fogo. O povo está... Ele está anunciando o guerreiro que vai vir aí, ó. João Batista estava anunciando aquele guerreiro que viria para salvar o povo de Israel. Então onde ele aparecia, enchia de gente. Porque aí de repente no meio daquele povo, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Passa o homem de Nazaré no meio daquele povo assim, aparece na frente de João. João Batista olha, esse é o homem que eu havia anunciado. Aleluia. Eu acredito que o povo não deu glória a Deus nessa hora. Quando olhou aquele homem assim, eu acho que ele errou, né? Acho que ele deve ter se enganado. Na carne. É o que Isaías falou, que tinha Tá na carne. Eu acho que ele se enganou. Aquele homem simples. O que Isaías profetizou. Não tinha aparecer nem formosura. Não tinha aparecer nem formosura, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Acho que o povo deve ter ficado frustrado. Quando vê aquele homem simples aparecer e vai até lá. Glória a Deus. Vai até lá para ser batizado por João Batista. Aleluia, Jesus, Cordeiro de Deus. Jesus começa o seu ministério e separa 12 homens para andar com ele durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, ele mostrou para esses homens
que é o amor, o que é o poder de Deus, o que é o reino de Deus. Sim, Jesus. Durante esses 3 anos e meio, Ele mostrou para esses homens qual deve ser o nosso comportamento diante das adversidades, qual deve ser o comportamento diante dos inimigos, diante das afrontas, qual deve ser o comportamento, até mesmo quando vem aquelas pessoas que eles têm nojo, que eles não gostam, que naquela época eles chamavam de cães, de cachorros, de gentios. Os judeus tinham uma aversão a estrangeiro. Eles chamavam de cachorros. Você vê que aquela mulher Sirofenícia vai até Jesus e toca na veste dele. Não foi nessa parte. É outra. Estou confundindo aqui. Estou confundindo as mulheres aqui. É a outra. Chega lá e fala das migalhas de pão. Oi? Ela chega até Jesus e Jesus fala para ela: é a Sirofenícia, quem que em sã consciência deixa de comer aos seus filhos para dar aos cães? Olha isso. Eu fiz uma breve pesquisa no poderoso Google. Os judeus chamavam os estrangeiros não só de gentios, mas também de cães, de cachorros. Cachorro era estrangeiro para os judeus. Então ali Jesus estava usando uma expressão que os próprios judeus utilizavam para estrangeiro. Falou: por que eu vou deixar de comer aos filhos para dar aos cachorros? Aquela mulher olha e fala: Senhor, mas os cachorros também comem das migalhas que caem dos seus donos. Eu acho que o que mais tocou Jesus foi quando ela falou dos seus donos. Sabe o que ela quis dizer com seus donos? Que falou: você é dono dos filhos, é dono dos cachorros também. Foi aquilo que tocou Jesus. Aleluia. O Senhor é o Deus dos judeus, mas Deus dos estrangeiros também. Não é só deles, não. O Senhor abençoa os judeus, abençoa os estrangeiros também. Aquilo tocou Jesus. Quando ela falou do seu dono. Ela não falou à toa aqui. Aleluia. Quando ela falou do seu dono, aquilo comoveu Jesus. Aquilo encheu Jesus de alegria. Falou: vai, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme tu disse. Pode ir, tua filha está curada. Aleluia. Aquilo tocou Jesus. Então, durante 3 anos e meio, Jesus foi mostrando para os discípulos: olha, eu sou o Senhor dos judeus, porque todos eles eram judeus. Os discípulos. Todos eles eram judeus. Jesus tinha um amor muito grande para com eles. Só que por onde Jesus levava eles, estava cheio de estrangeiro. Jesus vivia no meio dos estrangeiros, propositalmente, mostrando para os discípulos: ó, tá vendo isso? É o que eu quero que vocês façam depois. Acabe com o preconceito que há dentro do coração de vocês. Acabe com essa mágoa que vocês têm de Samaria, da Fenícia, dos romanos. Acabe com isso. E aonde Jesus ia, ele demonstrava amor pelos estrangeiros. E pelo amor que eles tinham com os próprios discípulos, que eram todos judeus, ele demonstrava o amor pelos judeus. Demonstrava o amor pelos dois ao mesmo tempo. Porque para os discípulos era muito difícil aceitar os estrangeiros, principalmente aqueles que eles consideravam os misturados, que eram os de Samaria, que eram os mistos, eram os mestiços.
Era até mais fácil eles tolerarem os estrangeiros do que tolerarem os mestiços. Misturado, aí não dá. São Paulo. Era até mais fácil eles aceitarem o estrangeiro do que os misturados. Era o povo de Samaria, que era um povo misturado. Era o povo do reino de Israel. Para eles só consideravam o povo do reino de Judá, que é o povo daquele reinado de Roboão, quando teve a divisão ali com os filhos de Salomão. O reinado de Israel foi um povo misturado. Teve uma mistura de 5 povos ali no meio deles. E o reino de Judá se considerava um povo puro, o povo real, o verdadeiro povo de Deus. E Jesus veio para quebrar esse preconceito. Então Jesus, durante todo o ministério, ele foi mostrando esse amor para os discípulos. Então passou aquela fase, ele foi crucificado, ele foi morto, ressuscitou e novamente teve um encontro com os discípulos. E nesse encontro ele chama e convoca eles para a grande comissão. Por que bem no finalzinho ele faz esse chamado? Ele convoca os discípulos. Será que ele havia esquecido durante esses 3 anos e meio? Aí ficou aquele, sabe? Tipo, tem mais uma coisa. Peraí, tem uma coisa que eu ainda não falei, eu preciso falar uma coisa para vocês. Será que foi mais ou menos assim? Claro que não. Havia um propósito de ele ter feito aquilo no momento em que ele subiu. Agora eu lanço uma pergunta para os irmãos. Jesus fez essa convocação, que está ali em Mateus 28, versículo 19, para ele fazer de todos os povos conhecedores dele. Eu pergunto para os irmãos, os discípulos conseguiram o que Jesus havia pedido para eles? Será que essa convocação, outra pergunta, será que essa convocação foi só para os discípulos ou ela ainda vale para o dia de hoje? Essa convocação tem alguma ligação com o que Deus havia prometido lá para Abraão? Com aquilo que Deus havia prometido lá para ele? Será que tem alguma ligação? Então a primeira pergunta: os discípulos conseguiram atender esse chamado de Jesus? Se você estiver anotando, pode anotar. Será que os discípulos conseguiram atender esse chamado de Jesus? A segunda pergunta: essa convocação, ela teve validade somente lá para os discípulos ou ela ainda vale nos dias de hoje? A terceira pergunta: será que ela tem alguma ligação lá com a promessa que Deus havia feito para Abraão? Essas 3 perguntas nós vamos discutir no próximo Tadel. Amém? Eu volto a palavra ao pastor Marcos. No próximo Tadel a gente vai falar sobre essas questões e dar continuidade nesse assunto. Amém?